Você viu o caso que está circulando aí na internet, o do Lincoln, que ele apareceu, né, junto com o Pablo Marçal, que o Pablo Marçal ajudou ele, levou de helicóptero, almoçou na casa dele e tal. Enfim, ele veio contando uma história de sofrimento, uma vida difícil, que na verdade 90% dos brasileiros estão atravessando situações semelhantes à que ele contou, e inclusive eu. Mas estão dizendo por aí que é uma mentira, que ele copiou o relato de uma outra pessoa, que é uma fraude, enfim. O motivo desse vídeo é que eu quero te mostrar o que essa história ela tem a ver comigo e com você. Porque histórias assim, elas tendem a pegar mais rápido. Por que isso acontece? Na verdade, essas histórias assim, elas pegam fáceis porque elas tocam nos 4 padrões controladores que nós já falamos aqui no vídeo anterior sobre o Hendrik. E a nossa necessidade de encontrar alguém que nos salve, ela é muito grande. Então, vem comigo que eu quero te contar e te mostrar essa história. Como funciona esses 4 padrões controladores na minha e na sua vida. Bora! Esse aqui é você. Aqui é você. Agora, imagine que surgiu uma polêmica na internet. Imediatamente, algumas pessoas elas começam a dizer: ele é inocente. Outras dizem assim: não, ele é culpado. Outras dizem: não, ele é mentiroso, ele é corrupto. Cada uma diz uma coisa. Só que poucas pessoas elas percebem que a reação delas pode estar sendo comandada por uma ferida. Ferida antiga que ela carrega. Certo? Por quê? Porque quem cresceu tentando salvar todo mundo, ele assume o papel de quem? Salvador. Quem cresceu tentando salvar todo mundo assume o papel de salvador. E a frase dele normalmente é: deixa que eu resolvo. Deixa comigo. Eu vou lá. Só que quem assume, quem passou a vida toda sendo acusado ou injustiçado, se sentiu rejeitado em algum determinado momento da sua vida, ele assume o papel de quem? Da vítima. E aqui a frase dele é o seguinte: vítima. E aqui a frase dele é o seguinte: ele está sendo perseguido, assim como as pessoas fizeram comigo também. Eu também fui injustiçado. Eu também fui traído, e blá, 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 blá. A vítima tende a ficar o tempo todo se justificando, se vitimizando por tudo. Aí aqui aparece uma terceira pessoa. Certo? Essa terceira pessoa, ela aprendeu que ela precisava controlar para se proteger de tudo e de todos. Então ela assume o papel de quem? Do justiceiro. Justiceiro. E a mensagem do justiceiro é o seguinte: tem que cancelar, tem que punir, tem que pagar. O justiceiro ele quer justiça a qualquer custo. Por quê? Porque ele achou que lá atrás ele se sentia injustiçado de alguma forma. De alguma forma, ele entendeu de que ele precisava controlar para ele se proteger das pessoas. E aí ele começa a ter esse tipo de linguagem. Só que aqui nós temos uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa, ela é aquela que manipula as pessoas. Manipula para manter o poder. Para manter o poder dela. Então ela entra no papel de quem? De controlador, de narcisista. Vocês perceberam? Vocês perceberam que muitas vezes nós nem estamos reagindo ao fato em si, mas nós estamos reagindo às nossas próprias feridas que nós carregamos? Deixa eu te mostrar o maior problema aqui dessa situação aqui, desse cenário aqui. O maior problema desse cenário é quando você depende emocionalmente da aprovação da família, amigos, outras pessoas, certo? É quando você sente culpa por você estar crescendo. Quando você está avançando na sua vida, você acaba se sentindo culpada. Culpada por quê? Por você, por você estar acreditando de que você deve salvar todo mundo. É quando você acredita que você deve a sua vida para os seus pais que te criaram. Ou pessoas que te criaram, vovó, tia, tio, irmão, substitutos. Ou você deixa de tomar decisões na sua vida por convicções. Você deixa de tomar decisões por convicções. Por você acreditar de que... Por medo, melhor dizendo, por medo. E aí você toma suas decisões por culpa. Você deixa de tomar suas decisões por convicções próprias. Você deixa de tomar decisões por causa do medo que você sente. Ou você deixa de tomar decisões por... E você passa, melhor dizendo, a tomar suas decisões por culpa. E aí o que acontece? Você não consegue prosperar porque você pensa. Você pensa o seguinte: se eu crescer, eu vou estar deixando os meus pais para trás. Ou você pensa o seguinte: você não constrói um relacionamento, um casamento, porque você acredita que você tem que escolher a sua mãe. Você tem que escolher mãe. Só que você tem que entender o seguinte, que a partir do momento em que você se casa com a outra pessoa,
você constrói uma família com a outra pessoa, certo? Esse cordão umbilical aqui, ele precisa ser cortado. E a maioria dos relacionamentos, eles têm tido problemas porque muitos homens, eles não cresceram. Muitos homens não entendem de que a partir do momento que ele construiu uma família com a outra pessoa, a mãe dele, o pai dele, passa a ser parente. Ou melhor aqui, parente. E aqui passa a ser a família dele. E aí, onde entra muitos conflitos, onde entra muitos problemas no relacionamento, porque o homem não sabe separar. Ele não sabe colocar a mãe dele no lugar de mãe e a esposa dele no lugar de esposa. E é nesse meio aqui, ó, que há conflitos. Entende? Você não vive o seu propósito, porque você sente que você precisa o quê? Salvar todo mundo, inclusive aquela pessoa que te criou, seja pai, mãe, tia, tio. E eu não estou dizendo de que você não tem que fazer isso. Eu estou dizendo de que primeiro você cuida da sua família, depois você volta e ajuda a sua parentela. Mas a partir do momento que se você é solteiro, você cuida de quem? A sua família, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. A sua família é aquela pessoa que convive com você. A partir do momento que você casou, a sua família passa a ser o seu cônjuge. Então, tudo que você fizer primeiro tem que ser em prol de quem? Do seu cônjuge. Tudo que você fizer primeiro, homem, mulher, tem que ser em prol do seu cônjuge. Depois que resolver o problema aqui do seu cônjuge, do seu lar, aí você volta e ajuda a sua parentela. E quem é a sua parentela? Pai, mãe, tio, tia, primo, irmão, irmã. Essas pessoas aqui vêm depois da sua família. E é por isso que a gente vê muitos conflitos acontecendo, porque as pessoas não conseguem separar isso. Elas acham que elas têm que salvar todo mundo primeiro, antes dela. E sabe qual é a prisão disso? A dependência emocional, ela faz você acreditar de que amar é carregar. Amar é você carregar nas costas todo esse peso aqui. A dependência emocional faz você acreditar que amar é carregar. Certo? Mas amar não é carregar. Amar é honrar sem deixar de viver. Isso é amar. É você honrar sem deixar de viver. Por quê? Porque quem age como salvador precisa de pessoas que precisem dele para ele se sentir valioso. Quem age como salvador, ele sempre está precisando de pessoas que precisem dele para ele se sentir valioso. Quem age como vítima, ele entrega a sua vida nas mãos das outras pessoas, porque eles acreditam de que eles não conseguem fazer as coisas sozinhas. O narcisista, ele usa isso para se sentir superior às outras pessoas. E o justiceiro, ele diz que tem direito a ser ouvido e seguido por todo mundo. Por quê? Porque ele acha que ele já passou por muita coisa, então ele já sabe muito bem como é que funciona. E sabe o que é que isso chama? Tudo isso aqui chama-se de dependência emocional. Um quer controlar a vida do outro, o outro quer deixar ser controlado. E ninguém cresce nessa bagunça toda aqui. Ninguém cresce. Porque um quer controlar a vida do outro, o outro quer deixar ser controlado. E muitas vezes nós acreditamos que histórias inventadas como essa que nós estamos acompanhando, ou nós seguimos pessoas, muitas vezes, sem questionar por quê. Porque dói assumir a minha caminhada e entender que a responsabilidade da minha história, da minha jornada, é minha. E deixa eu falar uma coisa pra você. A verdadeira cura não vem de quem conta uma história bonita. A verdadeira cura, ela vem de quem te ensina a escrever a sua própria história. A pergunta é: as decisões da sua vida, elas são guiadas pelo amor ou pela culpa? Porque quem vive para poder pagar uma dívida emocional, ela nunca encontra permissão para construir a sua própria história. E se esse vídeo fez sentido para você e você quer descobrir qual é o seu padrão controlador da dependência emocional, digita aqui, ó, diagnóstico. E eu vou mandar para você totalmente gratuito. E me segue para mais vídeos como esse. Pra cima. Tchau, tchau.